Pessoal, urgente breaking news. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, acaba de revogar todos os vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, seus aliados, como ele escreveu, e essa revogação estende aos familiares. Isso é só o começo. Essa notícia já está correndo aqui nos Estados Unidos. Hoje, o que Alexandre de Moraes fez com o presidente Bolsonaro foi uma declaração de guerra, uma vez que na peça do Alexandre de Moraes ele citou as cartas do presidente Donald Trump enviadas a Jair Bolsonaro. Então apertem os cintos, porque parece que o fim de semana promete. Jair Bolsonaro acaba de ser condenado à prisão. E sabe por quais crimes? Corrupção passiva, lavagem de dinheiro, recebimento de propina, obstrução de justiça, tráfico de influência e organização criminosa. Ah, pera, essa é a ficha do Lula. E os crimes que ele foi condenado em mais de uma instância, mas o STF anulou. Já o Bolsonaro foi condenado por uma suposta tentativa de golpe que nunca aconteceu. O tal crime foi a abolição ao Estado de Direito, cometido por um grupo de manifestantes que invadiram o Congresso, enquanto Bolsonaro nem no Brasil estava. Ah, e só para lembrar, hein, a esquerda também já invadiu o Congresso. Isso aconteceu em 2013 e 2017, mas ninguém foi preso, né? Mas se você acha isso um absurdo, olha, o STF garantiu que foi 100% imparcial. Veja só quem votou para condenar o Bolsonaro. Flávio Dino, indicado pelo Lula. Carmen Lúcia, indicada pelo Lula. E Alexandre de Moraes, esse dispensa comentário. O que a gente viu não foi um julgamento. Foi um teatro para tentar calar a maior voz da direita no Brasil. Quem comemora isso hoje, porque não gosta de Bolsonaro, não entende uma coisa. Hoje o STF cala quem ele não gosta. Mas amanhã ele pode calar a sua voz. Gente, é um absurdo o que está acontecendo dentro do Brasil. Bolsonaro foi condenado por 5 crimes gravíssimos: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave e vandalismo de patrimônio tombado. Além da pena de prisão, o Supremo determinou que ele pague uma indenização de 30 milhões de reais para reparar os danos causados durante os atos de 8 de janeiro, sendo que ele nem estava lá. E outros nomes também foram condenados, como o ex-ministro da Defesa, Braga Neto, o tenente-coronel Mauro Cid, e este último com pena reduzida por ter assinado acordo de delação premiada. Mas há um detalhe que a grande mídia não gosta de divulgar. Em nenhum desses crimes apresentados contra Bolsonaro houve provas concretas que ligassem diretamente o ex-presidente à articulação dos atos 8 de janeiro. Foi um julgamento construído em cima de narrativas, suposições e convicções. E sentenciaram ele a 27 anos e alguns meses de cadeia. Gente, isso é um absurdo. Eu vou te mostrar nesse vídeo o que realmente está acontecendo, que vai te deixar com certeza indignado. Porque se de um lado temos Bolsonaro condenado a quase 3 décadas de prisão sem provas robustas, de outro lado temos Lula, que foi condenado em primeira e em segunda instância no âmbito da Operação Lava Jato, mas que acabou sendo absolvido pelo Supremo Tribunal Federal, o mesmo que condenou Bolsonaro em 2021. E é aqui que a história fica ainda mais polêmica, porque a Operação Lava Jato foi a maior operação contra a corrupção da história do Brasil. Ela revelou esquemas bilionários de desvio de dinheiro na Petrobras, envolvimento de empreiteiras como a Odebrecht e a UAS, além de contratos fraudulentos que abasteciam partidos políticos inteiros. Nós vamos agora exibir outros trechos das gravações de telefonemas do ex-presidente Lula para diversos interlocutores, e muitos são ministros. Numa dessas ligações, o ex-presidente Lula pede ao ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que acompanhe o trabalho da Polícia e da Receita Federal no Instituto Lula. Deixa entender que a ação foi exagerada. É preciso acompanhar o que a Receita está fazendo junto com a Polícia Federal, bicho. Não, eles fazem parte, né? Eles são... Pois é, mas você precisa se inteirar do que eles estão fazendo no Instituto. Se eles fizessem isso com meia dúzia de grandes empresas, resolvia o problema da arrecadação do Estado. Sabe? Sei. Eu acho que eles estão sendo filhos demais. Sabe? Estão procurando pelo em ovo.
Eu acho que era preciso, eu vou pedir para o Paulo Camoto tentar colocar tudo no papel, porque era preciso você chamar um responsável e falar que é essa. Vocês estão fazendo o mesmo com a Globo, o mesmo com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, o mesmo com o Gerdau, o mesmo com o SBT, o mesmo com a Record, ou só com o Lula? Em outro trecho, o ex-presidente reclama da Lava Jato e cita o senador Aécio Neves. Olha, eu vou contar uma história para você. Se é Andrade Gutierrez, o depoimento deles na delação da Andrade Gutierrez, eu estou te falando nesse telefone, certamente a Polícia Federal está gravando. Tá? Certamente esse telefone aqui está grampeado. Mas se a Polícia Federal e o Ministério Público, nessa delação da Andrade Gutierrez, não apareceu o PSDB e nem o Aécio, qualquer brasileiro pode dizer que a delação é uma farsa. É uma mentira. Lula foi condenado pelo caso do Triplex no Guarujá e também pelo sítio de Atibaia. E o ex-juiz Sérgio Moro e os desembargadores do TRF4 confirmaram as condenações que deixaram Lula inelegível e praticamente fora do jogo político. Eu quero saber se vai ser a Globo que vai me dar, se vai ser o Ministério Público que vai me dar, porque não é meu, porque eu não paguei e não comprei. Se eu não comprei e não paguei, não é meu. Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preso. E aí as provas começaram a aparecer. 13 provas contra Lula. A primeira do Triplex no Guarujá. O apartamento no edifício Solares, de 1,5 milhão. E quem pagou? A OAS. Ah, Felipe, mas como provaram isso? As provas foram feitas através de depoimentos, certidão do imóvel, troca de mensagens, documentos internos da OAS. Segundo, reformas no Triplex. Reformas no Triplex incluindo a instalação de um elevador, 770 mil. E quem pagou? Adivinha, gente? OAS. Isso foi comprovado com comprovantes bancários, notas fiscais, documentos fiscais, extratos telefônicos e também troca de mensagens. Aí você pode até perguntar, parou por aí, Felipe? Não. Depósito dos bens, armazenamento do acervo presidencial por 5 anos. 1.300.000 reais. Quem pagou? OAS. Provas, trocas de mensagem, comprovantes bancários e até mesmo depoimentos. Emir Costa, um dos delatores, diz em depoimento que foi o responsável pela reforma do sítio de Atibaia e confirmou que seria para o ex-presidente Lula. E aí entra o tão falado sítio em Atibaia. Gente, nós estamos falando aqui apenas da Lava Jato, fora o Petrolão, fora o Mensalão e agora mais nova, o INSS. 1,5 milhão para o sítio de Atibaia, quem mandou? Odebrecht, comprovado por documentos fiscais, e-mails, comprovantes bancários e anotações da Odebrecht. É, gente, o negócio é feio. Bora continuar? Prédio do Instituto Lula. O prédio destinado ao Instituto Lula custou cerca de 12 milhões. Quem pagou? Quem pagou? Odebrecht. É, provas, depoimentos, extrato bancário, documentos fiscais e contabilidade da Odebrecht e certidão do imóvel, projeto arquitetônico, entre outras provas. E-mails entre a Odebrecht e operadores de Lula e laranjas do negócio. O presidente Lula foi citado por 8 executivos e ex-executivos da Odebrecht. Os delatores disseram que a empresa estabeleceu uma forma de remunerar o ex-presidente. E a família fica como nisso? Dinheiro para o sobrinho. Pagamentos à empresa de Taiguara Rodrigues, sobrinho de Lula. 20 milhões de reais. Quem pagou? Odebrecht. Provas, depoimentos, e-mails internos da Odebrecht, comprovantes de pagamento. Olha só, gente. Tudo comprovado. Tudo com documentos. Dinheiro para o filho. Patrocínio à empresa de futebol americano de Luiz Cláudio, filho de Lula. 2,1 milhões. Quem pagou? Odebrecht. Claro, né, gente? Eu preciso que você deixe o joinha para esse vídeo e compartilha. Provas, e-mails, depoimentos, tudo comprovadinho através dos status bancários. Dinheiro para o filho nas Zelotes. Gente, tenha paciência, né? Vai chegar no final desses BO. Pagamento para a empresa de Luiz Cláudio, 2,5 milhões. Quem pagou? Cauá, MMC e Saab. Tudo comprovado com depoimentos, registro, tudo certinho, gente. Olha só. Tudo com comprovações bancárias. 9. Dinheiro para o irmão. Mesada em dinheiro para Frei Chico, irmão de Lula. 600 mil reais quem pagou? Odebrecht. Vamos lá, vamos continuar. Calma que nós vamos chegar no 13, né, gente? Tudo comprovado novamente. Olha aí, gente, planilha de entrega de propina. E até a Globo noticiou. O Marcelo Odebrecht confirmou ontem em depoimento ao juiz Sérgio Moro que destinou 13 milhões de reais para o ex-presidente Lula. Conta amigo na Odebrecht. O saldo em conta geral de propina girou em torno de 10 milhões
Quem pagou o Odebrecht? Prova: depoimentos de executivos, e-mails internos da Odebrecht, anotações de executivo da Odebrecht e planilhas internas da Odebrecht. Olha só isso aí, gente, tudo comprovado. Vamos pro 11. Palestra Instituto Lula. Pagamentos ao Instituto Lula e à empresa de palestra do presidente. 30 milhões de reais. Quem pagou? Cartel das empreiteiras. Provas: documentos fiscais, e-mails internos da Odebrecht, anotações de executivo da Odebrecht, troca de mensagens e comprovantes bancários. Vamos agora pro 12. Dinheiro para o assessor. Foi apenas o valor simbólico, uma mesadinha qualquer em dinheiro vivo para Paulo Okamoto de 50 mil reais, né, gente? Quem pagou? A Odebrecht. Provas: depoimento executivo, planilhas internas da Odebrecht e assim por diante. Vamos pro 3 lá para terminar, para continuar o vídeo. Apartamento em São Bernardo dos Campos. Apenas 500 mil reais, gente, não é eu que estou falando. Isso, quem mostrou isso foi a revista Época. Então, tudo isso é comprovado, senão não estaria no ar até os dias de hoje, né, gente? E as provas foi documentos fiscais, certidão de imóvel, projeto arquitetônico, entre outros. Documentos apreendidos no endereço de Lula e o extrato bancário também dos envolvidos, como estou mostrando para vocês. E sabe o que aconteceu? Veja a seguir no vídeo. Só que em março de 2021, o ministro Edson Fachin decidiu anular todas as condenações de Lula, alegando que a 13ª Vara Federal de Curitiba, comandada por Sérgio Moro, não tinha competência para julgar aqueles processos. Foi um verdadeiro terremoto político. Logo depois, a segunda turma do STF declarou a parcialidade de Sérgio Moro, dizendo que ele não agiu como juiz imparcial. Essas decisões derrubou todas as provas, todas as acusações e todas as condenações contra Lula, limpando a ficha dele e devolvendo os direitos políticos. Ou seja, Lula, que era considerado culpado e havia sido preso por corrupção e lavagem de dinheiro, passou a ser considerado inocente aos olhos da justiça, simplesmente porque o STF entendeu que o processo tinha vícios processuais. E o resultado todo mundo viu. Lula voltou à cena política, concorreu às eleições e venceu, se tornando presidente novamente. E aqui está a grande questão: será que Lula foi absolvido porque realmente não havia provas contra ele? Ou será que tudo foi armado politicamente para trazê-lo de volta e derrotar Bolsonaro nas urnas? Será que o Supremo atuou como guardião da Constituição ou como um jogador dentro do tabuleiro político brasileiro? Enquanto isso, gente, a condenação de Bolsonaro é um absurdo, porque Sérgio Moro foi considerado imparcial no caso de Lula. E será que Xandão foi imparcial? Porque realmente é um absurdo vermos Bolsonaro ser condenado por apenas falácias. Gente, isso nos traz uma indignação, isso nos traz uma revolta. Eu preciso que você deixe o joinha e compartilhe esse vídeo para chegar ao maior número de pessoas, porque o que está acontecendo dentro do Brasil é uma verdadeira vergonha. Eu quero que você comente aqui embaixo agora: SOS Trump. Eu quero que você venha aqui nos comentários e comenta SOS Trump, para nós fazer que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas e que Trump venha intervir diante desta vergonha que está acontecendo dentro do Brasil. Estamos entregues na mão desse sistema e realmente parece que não tem mais o que fazer. Parece que a única chance que temos diante desse sistema é Trump. É que os Estados Unidos venha dentro do Brasil e dê um jeito no que está acontecendo aqui. Então nós precisamos comentar aqui SOS Trump, precisamos ir no Instagram do Trump, comentar lá SOS Trump, porque realmente a situação do Brasil é caótica. Enquanto Bolsonaro foi condenado aqui, isso ganhou uma repercussão mundial. Nos Estados Unidos, a notícia correu rápido. E o empresário e jornalista Paulo Figueiredo declarou à CNN Brasil que a decisão foi imediatamente comunicada às autoridades norte-americanas. E o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, disse que espera que os Estados Unidos apliquem novas sanções contra o Brasil, citando a lei Magnitsky, que permite punir autoridades acusadas de violar os direitos humanos e perseguir opositores políticos. Donald Trump, que já havia se posicionado em outras ocasiões, dizendo que o Bolsonaro estava sendo vítima de perseguição e chamando os processos de caças às bruxas, dessa vez manteve silêncio público. Mas seus aliados e apoiadores já começaram a pressionar por sanções e até mesmo por uma intervenção política contra o Brasil. A imprensa internacional, por sua vez, descreve o caso como um teste para a democracia brasileira, um marco que pode decidir o futuro das liberdades no país. Ou seja, estamos indo rumo ao que aconteceu dentro da Venezuela
ou até mesmo da Cuba. E aqui surge outra pergunta fundamental. Para você que defende a ideologia de esquerda, que defende o comunismo, o socialismo, eu te pergunto, você tem coragem de pegar o teu salário e dividir com aquele que está desempregado? Você tem coragem de trabalhar para um governo e ganhar apenas uma cesta básica por mês, uma quantidade de luz, uma quantidade de água, e passar pelo que os venezuelanos estão passando? Todos os dias estamos nos perguntando quando será o dia que Trump e os Estados Unidos vão mesmo intervir no Brasil, aplicar sanções, dar um jeito em tudo isso. Porque o Brasil está vivendo um momento que vai ficar registrado na história. Bolsonaro condenado a quase 30 anos de prisão, acusado de tentativa de golpe, mas sem provas concretas que sustentassem as acusações. E não é eu que estou falando. O próprio ministro Fux reconheceu isso. Enquanto Lula, que foi condenado por corrupção, mas viu todas as condenações caírem no colo do Supremo, voltando ao poder pela porta da frente. E Bolsonaro, o único político que realmente foi presidente do Brasil, que não foi encontrado provas algumas dele metido com corrupção, ou até mesmo metido com coisas erradas, falcatruas, está sendo condenado a 30 anos de prisão. Gente, isso é um absurdo, isso é uma vergonha para nós brasileiros. E a pergunta que eu deixo para você é simplesmente direta. Será que estamos vendo a justiça sendo feita ou estamos diante de uma armação política para destruir um lado e fortalecer o outro? Você acredita que a condenação de Bolsonaro foi justa ou foi perseguição? E mais, será que Lula realmente foi inocentado por falta de provas ou blindado para disputar as eleições de 2022? Você acredita que lá atrás Sérgio Moro foi imparcial ou Xandão foi imparcial? Deixa o teu comentário aqui abaixo. Eu preciso do teu comentário, não se esqueça, SOS Trump, vamos fazer esse vídeo viralizar aqui. Quanto mais comentários, melhor, porque esse vídeo vai chegar a uma hora do mundo de pessoas, porque esse é o momento mais delicado da nossa história recente. E você vai ficar calado aí ou vai ajudar? Então, comenta aqui embaixo, divulga esse vídeo, taca o like para esse vídeo, porque realmente o que aconteceu dentro do Brasil ontem é uma verdadeira vergonha. Deus abençoe você. Esse vídeo é mais um desabafo, gente, porque realmente o que está acontecendo é uma covardia dentro do Brasil. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!